Graças a Deus que você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do Simeone Hombridade para o seu coração, coração de homem. Estamos trabalhando uma série de devocionais sobre como sair e entrar de cada situação. Nós trabalhamos a crise é normal na vida, siga o padrão de Deus, perdoe em primeiro lugar, confesse que Deus é a sua fonte. Quarto, não entre em pânico. Quinto, aceite a soberania de Deus. Sexto, não limite seu Deus. Sétimo, humilhe-se para obedecer a Deus. Oitavo, confie que Deus fará justiça por você. Nono, não deixe de se comunicar. E agora, para a gente finalizar essa série de 10 devocionais de como saber entrar e sair, o nosso tema é: fundamente as suas ações em princípios. Fique comigo. Paul Cole compartilha neste livro Homens Ousados, de forma sucinta, mas confrontadora, sobre este último ponto a respeito de entrar e sair com lealdade, com integridade e baseado em princípios e valores da Palavra de Deus. Ele escreve: homens com princípios não desfalecem quando estão sob pressão. Se as suas escolhas se baseiam em preferências, em posições ou aplausos de homens, o seu alicerce está trincado. A pressão não faz o homem, ela revela quem ele realmente é. Uau! Descubra as verdades de Deus e transforme-se no alicerce, essas verdades, transforme-se em alicerce para a sua vida. Antes de falar mais profundamente sobre este assunto, eu quero convidar você a caminhar conosco através do currículo Simeone Hombridade. Não estamos falando de alcançar a medalha ou a espada, mas de fundamentar a sua vida e a sua família em princípios bíblicos. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa semana, em uma palestra que eu ouvi, é que um homem de grande renome falou para a pessoa que ele estava sendo discipulado: transforme as pessoas que estão próximas de vocês em pessoas bíblicas. O princípio bíblico precisa reger a minha e a sua vida. Nós não fomos gerados para nos mover devido às circunstâncias ou no meio que nós estivermos. Nós precisamos basear a nossa vida em princípios. Deus deixou mandamentos para que eu e você pudéssemos fundamentar as nossas ações, reações, projetos, sonhos, enfim, tudo o que fazemos em princípios que se tornariam em fundamentos sólidos para as nossas vidas e a construção do nosso legado. No que você tem fundamentado a sua vida? A sua prioridade são os lucros, independente do processo a ser utilizado? Ou seu casamento se baseia em uma aliança ou em um contrato? As suas finanças estão baseadas nas Escrituras? A educação dos seus filhos está baseada nas Escrituras? Nosso tema é: fundamente as suas ações em princípios. O que Jesus faria nessa situação? Nos momentos de pressão é revelado o que está em nosso coração. Precisamos fazer a coisa certa do jeito certo sempre. Fazer as coisas certas de uma forma errada não agrada o coração de Deus. Vivemos em dias como está nas Escrituras Sagradas, lá em 2 Reis 17, 29 e 33. Olha só. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava e os puseram nos santuários, nos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Assina e os aveus fizeram Nibás e Tatamaque. E os servaitas queimaram os seus filhos e Adrameleque e Anameleque, deuses de Serafaim. Mas adoravam também o Senhor, constituíam como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais ofereciam o favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações do meio deles que tinham sido trazidos. Viviam conforme a conveniência. E como estamos agindo hoje? José não abriu mão de princípios e se tornou governador. Daniel, Misael, Azarias, Billy Graham, Edwin Cole e tantos outros homens de Deus não abriram mão de princípios. O povo estava servindo ao mundo, servindo aos ídolos e servindo a Deus. Não tem compatibilidade.
Nós estamos fechando essa série e fechamos com um ponto bem importante. A minha e a sua vida precisa estar baseada em princípios da palavra de Deus. Jesus é a rocha, Ele é o fundamento, é Ele que dirige as nossas vidas, é Ele que nos guia em todas as situações. Homem, você que fundamenta a sua casa, a mulher edifica, mas o fundamento é feito pelo homem. O país não é rico pelas virtudes das suas riquezas, mas pelas riquezas de suas virtudes, escreveu Edmund Lewis Cole. Vivemos em um tempo que o altar da conveniência tem revelado o caráter fraco ou até inexistente de muitos homens. Homens que se dizem cristãos e apoiam movimentos corruptos, abortivos, subornos, quebra de alianças e casamentos e ainda querem as bênçãos de Deus, estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. Edwin Cole ensina sobre isso no curso Homem ao Máximo, na primeira lição, onde expõe o pecado de colocar Deus à prova. Como nós vamos tomar uma atitude ou colocar o nosso suporte, o nosso apoio em algo que não condiz com a palavra de Deus? Não tem compatibilidade. A nossa vida, a minha vida e a sua vida tem e precisa ser baseada em princípios. No curso Marido Irresistível, aprendemos que se dizer cristão sem o caráter de Cristo é usar o nome do Senhor Jesus em vão. Uau! Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram. E muitos acham que a graça agora encobre todos os pecados. Não, não e não. A graça nos leva a Jesus, que verteu o seu sangue, sacrifício, para que então fôssemos limpos do pecado. Mas ela não nos dá o direito de vivermos pecando. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Não se deixe se mover pelos falsos profetas. Deus fala na sua palavra que existiriam pessoas importantes e relevantes que fariam milagres, que fariam proezas na frente deles, dizendo que tal Deus que fez aquilo. E Deus está dizendo assim, eu estou colocando vocês à prova para poder identificar se vocês vão acreditar nesses deuses ou em mim. A pergunta é, em quem eu e você estamos crendo? Porque as nossas atitudes são baseadas naquilo que eu e você cremos. Chega de brincar de ser cristãos. Vamos trazer o reino de Deus para a terra. Foi isso que Jesus falou e nos ensinou. O reino de Deus é chegado. Lúcifer estava no céu e foi expulso. O pecado não entra no céu, pois o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Edwin falou, as pessoas querem levar os seus pecados para muitos lugares, menos para a cruz. A cruz é um lugar de arrependimento. Ei, homem, está na hora de eu e você nos posicionarmos. Não dá para brincarmos de cristãos. Como que a gente vai entrar e sair das situações se a nossa vida não está fundamentada em princípios? Ele ainda falou, se você pensa que viver aqui sem resolver os seus pecados achará um jeito no céu, você está errado. Você já foi para o inferno, entendeu? Sem resolver a sua atuação aqui, a sua situação aqui, não tem como resolver no céu, pois a porta do céu é Jesus. Lembra-te da parábola do rico e do Lázaro? O rico teve uma vida esbanjada aqui e Lázaro teve uma vida miserável. E os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e rico foi para o Hades. E Lázaro pede na parábola dizendo, por favor, molhe o seu dedo numa água e pinga na minha boca. Mande alguém falar aos meus irmãos para que eles não venham aqui. A Bíblia fala que Deus enviou os profetas, Deus deixou a sua palavra, Deus enviou a igreja, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado. Homem, está na hora de eu e você nos posicionarmos. Meu amigo, ainda é tempo oportuno. Jesus deixou escrito, e dei tempo para que se arrependessem. Estamos neste tempo. Se arrependa, confesse os seus pecados, receba Jesus como seu único Salvador e Senhor e alinhe a sua vida pela palavra de Deus. Não importa o que aconteceu na sua vida, Jesus pagou o preço e Ele quer salvar você. Vimos 10 chaves importantes para sabermos entrar e sair. Este é o caminho. Não se conforme ao mundo, mas sim a Jesus Cristo. Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então eu quero fazer um pedido para você. Fundamente a tua palavra, a tua vida, as tuas decisões, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu lazer, seja onde for.
em princípios. Aí você vai saber entrar e sair e vai deixar um rastro que vai glorificar o nome do Senhor. Haja com hombridade. Por quê? Porque nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias, nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.